Como a pandemia de Covid-19 impacta a disponibilidade de leitos nos estados brasileiros. Eu sou o João Flávio e faço parte dessa equipe que tem desenvolvido esse modelo de previsão de leitos hospitalares. Vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai seguir uma linha de raciocínio aqui. Quais são os tipos de leitos que nós estamos avaliando? Então são leitos UTI, leitos gerais, leitos clínicos e cirúrgicos. Quantos leitos estão disponíveis? Quantos leitos estão disponíveis? Para a gente descobrir para a gente chegar a essa resposta, a gente faz a conta dos leitos existentes menos os leitos ocupados. E quantos leitos existem, são os existentes? Essa informação está disponível no DataSUS, soma aí os leitos SUS e os leitos privados. E quantos leitos estão ocupados? Nós estimamos 70% desses leitos estavam ocupados antes da epidemia, de forma geral. Porém, esse valor pode ser ajustado no nosso modelo. E como os leitos estão ocupados? Então, esses leitos são ocupados através de uma dinâmica em que os pacientes que requerem hospitalização que ocupam os leitos dos hospitais. Então, nós temos os pacientes infectados e algumas publicações estimam que pelo menos 1/3 dos pacientes infectados não apresentam sintomas. Logo, a gente tem aí 2/3 dos pacientes infectados com sintomas. E dos pacientes com sintomas, fizeram teste e apresentaram sintomas, nós temos que 7% desses pacientes, aproximadamente, requerem hospitalização. Desses 7 a 10, desses pacientes que vão para os hospitais, 26% vão para leitos de UTI e 74% vão para leitos gerais. Então nós precisamos entender o fluxo de pacientes. E como é que evolui a infecção por Covid-19? Então, a gente está querendo saber os pacientes infectados, a infecção ela evolui e nós estamos modelando essa infecção por um modelo SEI, modelo de epidemia, em que uma pessoa infectada infecta 3, essa pessoa infecta mais 3, então 1, 3, 9 e aí sucessivamente. E esse nível de infecção cria essa curva, que é a que a gente está querendo estudar, dos infectados, dos pacientes infectados, sabendo que ainda 1/3 deles não apresentam sintomas, mesmo que 1/3 deles não apresentem sintomas e 2/3 apresentem sintomas. Mas a curva evolui dessa forma, por esse modelo de epidemia, esse modelo SEI, modelo compartimental. Bom, em quais países o pior já passou? Ou seja, observando essa curva dos pacientes infectados, alguns países do mundo, como Itália, Espanha, Turquia, Alemanha, Romênia, percebe-se que o pior já passou. Então, o que nós fizemos? Nós observamos o valor daquele dia no valor máximo da curva e, como esses casos que são ativos são casos reportados, nós assumimos que esses casos representam 2/3 dos pacientes dos infectados, mas nós queremos estimar a curva total, ou seja, 1/3 a mais. E considerando, para estimar esse valor de 1/3 a mais, a gente percebeu que a relação dos infectados, a quantidade de pessoas infectadas no pior dia, ou seja, no topo dos casos aqui nesses países, sobre a população, tem um valor médio de 0,23% da população. Então, no pior dia, você tem essa relação. Então, você pega a quantidade de infectados e divide pela população daquele país. Então, você tem informações aí dos sites, com informação dos países, e para o nosso modelo, a gente vai fazer esse estudo para os estados brasileiros. Então, a gente tem esse valor aqui para fazer o ajuste no modelo. Entre os ajustes a serem feitos no modelo, pode ser feito também um ajuste do nível de distanciamento social da população. Você tem aqui o índice de isolamento social por estado, um valor médio nacional, então você pode ajustar esse índice de isolamento social, que ele vai impactar nessa curva. Políticas de quarentena, então você pode ter um link para o site do governo
em que soma aqui os testes rápidos, testes PCR, para ver o percentual da população que está sendo testada. Tudo isso influencia nessa curva dos pacientes infectados. E uma vez configurados esses valores, a gente tem que ajustar e descobrir qual é o percentual da população total daquele estado que deve ser afetada para se ter o número de infectados por Covid-19. O que isso significa? Qual deve ser o percentual da população para que, nesse caso aqui, no exemplo de Minas Gerais, né, no caso aqui 0,23% da população, que equivale a 48.393, qual deve ser o percentual da população para que esse número de infectados do modelo teórico atinja esse valor de 48.393 aproximadamente. Então, fazendo um ajuste rodando o modelo, a gente vai ver isso posteriormente, 1,9% da população estima-se, né, que é afetada. Esse valor é importante, por quê? Porque a gente responde à pergunta original. Como que a pandemia de Covid-19 impacta a disponibilidade de leitos nos estados brasileiros? Esse valor de 1,9% da população do estado é usado aqui no modelo de leitos, assim como o percentual da taxa de internação de UTI e outros ajustes aqui do taxa de ocupação inicial, né, isso pode ser ajustado. E a gente tem aqui uma evolução da curva de leitos gerais, que são aqui no caso leitos clínicos e cirúrgicos, e os leitos UTIs ao longo do tempo e a simulação do consumo desses leitos aqui. Então você tem ao final uma possibilidade de um acompanhamento do número total de leitos original, a estimativa de ocupação atual no dia de hoje, né, qual seria a ocupação dos leitos hoje, ao longo do tempo. Hoje, no caso aqui, nós estamos a 86 dias do primeiro registro de Covid-19. Seguindo, a gente teria um déficit projetado de 44 dias de leito UTI e nenhum déficit para leitos clínicos e cirúrgico, e a quantidade do déficit de leitos UTI aqui no modelo seria de 210. Esse é um exemplo. E no modelo, essa informação como ela é usada para rodar o modelo. Então nós vamos aqui e fazer esse teste aqui. Então você tem a modelagem da transmissão. Então aqui o sistema você tem essa informação inicial, em que você tem um acompanhamento de casos no Brasil, como é que está espalhado os casos e mortes, uma análise comparativa dos casos tanto para o estado quanto para os municípios. Você tem uma análise comparativa, você pode selecionar um ou mais municípios e analisar como é que está distribuída a quantidade de casos e mortes por município no Brasil. Em seguida, a gente vai para a modelagem da transmissão. Nesse caso, nós não vamos modelar os municípios, embora pudesse também. Nós vamos selecionar aqui os estados, nesse exemplo que eu acabei de passar, o estado de Minas Gerais. No caso, hoje, Minas Gerais tem 5.596 casos e 191 mortes. Considerando que o distanciamento iniciou aproximadamente há um mês, então a gente coloca aqui o período de distanciamento de 30 dias desde o início do primeiro caso até hoje, 86 dias após o primeiro dia de Covid, e fazemos os ajustes aqui de uma simulação de 300 dias, 40, o índice de infecção que a gente estava usando, que a gente pode consultar no índice de isolamento social, aqui você tem um link, no caso, para Minas Gerais seria 38,2. Então vamos lá. Vou colocar aqui em Minas Gerais. 38,2. Uma política de quarentena, por exemplo, de 0,2% da população. E vamos rodar aqui os ajustes, taxa de morte está ajustado para o perfil demográfico do estado. E aí vamos rodar sem saber qual seria a estimativa da população afetada. Vamos supor que na tentativa inicial a gente
a gente colocasse 1% da população, que é uma dúvida. Mas por aquelas nossas estimativas, o pico da curva de infectados sugerido deveria estar próximo a 48.393. Então, nesse caso, essa curva ela não está próxima, o pico dela não está próximo a 48 mil, está próximo a 25 mil. Como nós já fizemos e nós já vimos, ajustando aqui para aproximadamente 1.9, a gente roda o modelo novamente. 2, 0.2 e considerando 1.9, a gente tem que aproximadamente 50 mil pessoas infectadas. Lembrando que a quantidade infectada é da curva do modelo, né? 1/3 não apresenta sintomas, 2/3 apresenta sintoma, desses 2/3 só 7% vai para o hospital e segue para as outras estatísticas. Então aqui nós temos aqui o valor de 1.9 do modelo de transmissão. E agora a gente descobre esse valor descoberto nesse modelo aqui e a gente usa esse valor na modelagem de leitos. Uma outra etapa da modelagem para o estado de Minas Gerais. O histórico de casos aqui, se a gente como os casos estão até o dia 86, se a gente colocasse aqui, ó, 87 seria 0 dias para acompanhar, esse aqui tem sido registro de casos de Covid diariamente em Minas Gerais. E aqui o valor acumulado. Esse valor pode ser analisado pela curva escala log também, né? Em que quando ela estiver reta, você tem um crescimento exponencial. Bom, mas nós queremos simular não o histórico, mas o futuro. Então, vamos colocar aqui 300 dias e o percentual da população afetada seria 1.9, que a gente descobriu no modelo compartimental. O percentual de internação do TI é 26.1 e com isso a gente pode rodar o modelo de leitos hospitalares do TI. Ao rodar o modelo, a gente tem informação da dinâmica do consumo dos leitos gerais e leitos UTI ao longo do tempo, desde o início da pandemia. Lembrando que essa quantidade que está aqui não é a quantidade total de leitos. Aqui na estatística nós temos a quantidade total de leitos, mas como uma parte está ocupada, a gente coloca a quantidade disponível de leitos inicial e eles são consumidos ao longo do tempo pela ocupação de pacientes pelo Covid-19. Aqui você tem uma estimativa da ocupação atual e um déficit projetado da duração e a quantidade de leitos necessários. Okay.